todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de assistência espiritual Herdeiros da Luz. Eu me chamo Adriana, sou médium trabalhadora da casa. Então, hoje continuemos o ciclo de palestras baseadas nesse livro, Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, psicografados através do médium e psicólogo Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje é a terceira palestra desse ciclo. Nós falaremos sobre o terceiro capítulo, cujo título é Tempos de Ignorância. E aí, quando eu refletia sobre o tema, sobre o título, falei, nossa, que tema tão atual. E relendo, na verdade, o livro para trazer reflexão para vocês, me veio algo sobre falar sobre o nosso processo evolutivo e falar da pedagogia divina. Trazer sobre a pedagogia divina, que é exatamente uma reflexão que Hamed nos traz no texto. Por isso o título que foi colocado para vocês nas redes sociais é Tempos de Ignorância e a Pedagogia Divina. Então eu peço licença para que eu possa ler a passagem que Hamed se utilizou do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. O capítulo é intitulado Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A mensagem está nos itens 10 e 11, cujo subtítulo é Aqueles que muito é dado, muito será cobrado. E a mensagem nos diz o seguinte: Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. O primeiro quadro que me veio a refletir sobre essa passagem foi exatamente quando Jesus estava sendo crucificado. Nosso mestre, há 2000 anos atrás, onde uma de suas falas foi: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E refletindo sobre esse quadro que me veio através da intuição da espiritualidade, falei, qual é o sentimento que está no meu coração nesse momento? E aí eu me peguei em um conflito e consegui destacar dois sentimentos. O primeiro deles, um sentimento de muita responsabilidade, de não ser esse cego e de ter o olho de ver que Jesus tanto nos falou em seu momento aqui conosco. E um outro ponto seria um certo conforto quando eu leio o termo ignorância. Talvez um conforto de poder ser ignorante e entender que eu não serei julgada por esse tempo de ignorância. E esse conforto se tornou passageiro, porque aí eu me lembrei da palavra julgamento que a gente tanto discutiu na primeira palestra sobre a nossa medida. Será que eu não estou me cobrando e me julgando muito, mesmo sabendo que Deus não vai me julgar em tempos de ignorância? Continuei a leitura do capítulo e Hamed vem nos trazer fortemente isso, que Deus não cobra maturidade espiritual daqueles que ainda são primitivos. E eu falei, moça, quão desafiador e delicado isso. Será que nós não somos tão parecidos com aqueles seres que estavam ali diante do Jesus crucificado? Será que hoje nós não continuamos nesse tempo de ignorância? E será que nós estamos confortáveis nesse tempo de ignorância? Muitos pensamentos vieram à minha cabeça. Mas lembram que primeiro eu falei sobre responsabilidade. E isso pesou um pouco mais. A responsabilidade de olhar para esse Deus misericordioso e não sentir culpa pela minha ignorância. E aí Hamed vem fazer uma analogia um pouco à frente do capítulo com um grande pedagogo chamado Jean Piaget.
Jean Piaget, dentro da pedagogia, veio trazer como o conhecimento das crianças se faz. E aí Hamed começa a nos dar uma luz. Ele nos compara a crianças. Talvez lá do início, a bebês. Quando ele nos fala que não dá para cobrar a maturidade de seres primitivos. E aí esse pedagogo, ele esclarece coisas que Kardec também nos trouxe no Livro dos Espíritos, como conhecimento para entendermos essa fala de Jesus. Então, começando por Piaget, ele vai falar que o conhecimento é construído e que nós temos que, primeiro, respeitar a fase da criança. Primeiro ponto. Por quê? Porque a criança aprende através das suas experiências e das suas vivências. Não é parecido conosco ainda? Mesmo adultos? E ele diz mais, o erro é extremamente importante na fase de aprendizado. Para que a criança aprenda, ela precisa errar. Ela precisa tentar, ela precisa testar, ela precisa construir o seu conhecimento. Aí eu comecei a entender um pouquinho o que Hamed queria nos dizer quando ele falou sobre maturidade e nos comparou a crianças espirituais. Sim, e o Livro dos Espíritos nos traz exatamente essa evolução nossa espiritual a partir da questão 114, quando ele nos diz que, ou melhor, a espiritualidade responde a Kardec que nós somos criados simples e ignorantes. Ninguém aqui nasceu adulto, né? Ninguém aqui nasceu com 7 anos. Nós nascemos bebezinhos. Então, fazendo esse paralelo, tudo fica mais claro. Pelo menos ficou para mim e eu espero que eu esteja conseguindo trazer esse paralelo mais claro para vocês também. Para que nós olhemos para essa responsabilidade sem culpa, porém assumindo a nossa gradação evolutiva. Assim como nascemos bebezinhos e a única coisa que sabemos é mamar e chorar, o tempo vai passando, as nossas fases vão acontecendo, nós somos matriculados na escola e ninguém começa no primeiro ano do ensino médio. Não é verdade? Nós vamos começar na educação infantil. E à medida que as séries vão passando, assim também acontece conosco, na matrícula da vida. E aí eu consigo olhar para essa pedagogia divina e entender que Deus é o pedagogo do amor. E assim como Piaget nos falava de assumir responsabilidades, respeitar a fase da criança, ele também nos dizia que nós precisamos ser nutridos, que a criança precisa ser nutrida durante o seu processo de aprendizado. E o que o nosso Pai Maior nos trouxe como nutrição das nossas almas para a nossa evolução? O Evangelho do Cristo. Então Jesus se torna a nutrição que a nossa alma precisa. Ele esteve aqui há 2000 anos. E aí novamente eu pergunto para vocês, como está aí, cada um dos coraçõezinhos nesse momento, o tempo de ignorância de vocês? Em qual série vocês estão matriculados nesse momento? E tá tudo bem se for no jardim de infância? Porque eu me perguntei isso por várias vezes, qual série que eu tô? Dentro da minha evolução espiritual, onde eu estou matriculada? E aí novamente Kardec vem com cada pergunta fantástica que ele fazia aos espíritos, nos trazer o método da pedagogia divina. E nós espíritas colocamos um nome nesse método, junto com Kardec: reencarnação. A reencarnação é o método divino para nos dar exatamente a oportunidade de tentarmos, errarmos e aprendermos. E olha que fantástico esse pensamento de Hamed trazer toda essa construção para que a gente entenda melhor um tema tão delicado aos nossos corações, não é verdade? Eu exijo de uma criança de 2 anos que ela consiga fazer o seu próprio alimento, seu próprio almoço, que ela consiga resolver questões relacionadas ao cuidado para com a vida dela? Não. Assim como nós não podemos exigir, dentro de uma escala evolutiva, que
que nós façamos aquilo que um espírito puro como Cristo consegue fazer. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita misericórdia, nessa sua pedagogia do amor, Ele é a própria paciência. E Ele vai nos dando a oportunidade, quantas vezes forem necessários para nós estarmos aqui, encarnados, para aprendermos e evoluirmos. Ele vai girando essa roda junto conosco, com muito amor. E Ele nos criou simples, ignorantes, nem bons, nem maus. Nós éramos neutros, segundo Kardec nos traz. Porém, Ele tinha um único objetivo para cada um de nós. Tinha não, Ele tem um único objetivo. Nós vamos ser espíritos puros. E aí, eu imagino Deus como uma figura de alguém que só dá o despacho para cada encarnação. Meu filho, você precisa de mais uma chance? Tá o carimbo? Toma aqui o despacho. Mais uma para você, mais uma para você, mais uma para mim. E estamos todos nós aqui, mais uma vez, com o papel da oportunidade. E a pergunta é, eu continuo cega ou eu estou aproveitando essa oportunidade para evoluir? Eu continuo no meu tempo de ignorância, ali, parado, sem progredir? Ou eu já entendi o que significa essa responsabilidade de ter os olhos de ver que o Cristo trouxe pra gente? E agora, nesse momento, eu peço licença mais uma vez para vocês, para ler um texto que me foi colocado pela própria espiritualidade no momento que eu me preparava para esse momento. Só que eu não gostaria que vocês ouvissem com os ouvidos do corpo físico que agora olham para mim. Porque esse texto aqui não é meu. Ele é uma mensagem a cada um de nós. Para que nós possamos fechar essa reflexão da noite de hoje e nos prepararmos para a segunda parte dos trabalhos. Eu convido que vocês fechem os olhos para me ouvir. E tentem me ouvir com o coração nesse momento. Então feche seus olhos, respire profundamente. Hoje nós falamos sobre ignorância não como um julgamento, mas como um estado natural da alma em crescimento. Todos nós já erramos, todos nós já ferimos sem perceber, todos nós já estivemos na posição de quem não sabia o que fazia e fomos perdoados por isso. A misericórdia divina é tão profunda que nos acolhe mesmo antes de entendermos nossos próximos passos. Mas ao abrir os olhos, ao despertar a consciência, ao perceber que já sabemos, a responsabilidade começa. Porque não podemos mais repetir os mesmos erros com a mesma inocência. O Cristo nos chama não apenas a sermos amados, mas a amadurecermos no amor. E esse amadurecimento é muitas vezes doloroso. É o momento em que deixamos de apenas repetir: ah, eu sou assim mesmo. E começarmos a perguntar: como posso me tornar melhor? Então que cada um de nós nesse momento reflitamos: como eu posso me tornar melhor? E quando pararmos de justificar nossas reações e começarmos a transformar os nossos padrões, é quando a fé deixa de ser um abrigo apenas nos momentos de dor e passa a ser um caminho diário de transformação. Por isso, ao encerrarmos hoje essa conversa, eu deixo uma pergunta: o que você já sabe e ainda não transformou? O que já foi mostrado e você ainda resiste em ver? E aproveitando a noite de hoje, associando aos próximos trabalhos que teremos daqui a pouco, hoje é desobsessão. E o que dentro de você ainda precisa ser perdoado com aquele Cristo na cruz que te disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Busque isso internamente dentro de cada um agora.
para que nesse momento vocês consigam entregar a espiritualidade que está aqui presente e que vão auxiliar vocês nesse processo de desobsessão. E que essa frase, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ecoe em nós, não só como um consolo para os nossos erros, mas como um chamado à responsabilidade espiritual. E que a misericórdia de Deus continue nos acolhendo em nossos tropeços, mas que também nos inspire a levantar com mais lucidez, a caminhar com mais amor, a ver com os olhos do Espírito, para que os nossos próximos passos sejam luz. Então, aproveitando, meus irmãos, quem estiver à vontade pode reabrir os seus olhos. Eu espero que cada palavra possa ter ecoado da mesma forma que essa pedagogia do amor tenta fazer conosco. Com paciência, com resignação, nós consigamos acolher as nossas sombras, acolher a nossa ignorância, aquilo que nós ainda não sabemos, mas com a certeza de onde nós vamos chegar. Porque não sou eu que estou prometendo nada para vocês. Quem prometeu foi o nosso grande mestre. Sim, ele prometeu um reino de Deus. Sim, ele prometeu o reino do céu. E esse reino mora dentro do coração de cada um de nós. Ele começa dentro de cada um de nós. Então, que nós tenhamos a medida do Cristo. Que nós consigamos buscar a medida do Cristo. Que nós evoluamos. Sejamos mais acolhedores com a nossa própria ignorância. Mas não desistamos. E com a responsabilidade que Deus nos ensina sem culpa, continuemos a trilhar o caminho da luz. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos orar então um Pai Nosso para que nós possamos prosseguir com os trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada mais uma vez e até já.